Ouça a seguir a voz de Roberto Rabelo. Palestra de hoje: A juventude e os psicotrópicos. A saúde física é o mais precioso tesouro do homem. Ela é um dos fatores do êxito que não depende da sorte ou de alguma estrela, como pensam alguns, mas sempre resulta do esforço diligente. Os que destroem a saúde com muita frequência preparam o caminho para o fracasso na vida. Hoje, um número de insidiosos inimigos levantam a cabeça ameaçando a saúde da atual geração, principalmente a dos jovens de menor idade. Referimos-nos às drogas que viciam. Há 4 categorias delas: os narcóticos, morfina, codeína e heroína, os sedativos, barbitúricos e tranquilizadores, os estimulantes, principalmente as anfetaminas, e os alucinadores, LSD ou ácido lisérgico, e a maconha. De todas estas, a mais usada é a maconha. O uso da maconha tira o dinamismo e a iniciativa, faz a vítima sentir-se contente com o mínimo, remove a vontade de realizar, de progredir. Um dos sintomas do seu uso pelos estudantes é a sensível queda das notas. Em doses maiores, a maconha causa confusão mental, desorientação. A vítima perde a noção da sua identidade e do local em que se encontra. Causa alucinações, comportamento impulsivo e antissocial e até psicoses, estados de insanidade mental que podem durar dias, semanas, meses e assumir por vezes caráter permanente. Um dos efeitos da maconha é levar o indivíduo a perder a noção da gravidade dos seus problemas ou esquecê-los. Em vez de lutar, esforçar-se por solvê-los, ela dá uma falsa paz de espírito, pois os problemas continuam existindo. Por isso se diz que o uso desse e outros alucinadores é a maneira do cobarde tratar os problemas da vida. Outra droga cujo uso se propaga qual epidemia é a heroína. É grande a sua popularidade entre os jovens. Com a heroína, as vítimas geralmente começam cheirando a droga, heroína em pó, e então passam a injetá-la, heroína líquida, primeiro na pele e depois nas veias. À medida que o organismo desenvolve tolerância para com a droga, vai sendo aumentada a dose. O primeiro efeito da heroína é um espasmo de euforia. Então vem um estado letárgico que pode durar várias horas, sonolência, falta de apetite, desinteresse por companheirismo e pela própria vida. A heroína, disse um toxicômano, tem todas as vantagens da morte sem a sua permanência. Pelo fato de que após vir a tolerância do corpo para doses moderadas, é necessário aplicar doses mais fortes para conseguir o efeito desejado pela vítima, com frequência faz-se a aplicação de doses demasiado fortes que provocam a morte. O uso desses vários tipos de drogas causa 2 espécies de dependência delas: dependência fisiológica e dependência psicológica. Na dependência fisiológica, o corpo, não a mente, se rebela contra o abandono do vício, produzindo sintomas como diarreia e vômito. Na dependência psicológica, a mente, levada a fugir às realidades desagradáveis, às tensões, à fadiga, requer de novo a droga sempre que se defronta com sérios problemas. Muitos jovens são inocentemente vitimados pela maconha e se apercebem dos seus nocivos efeitos só depois de os terem provado. Então, destituídos de ambição e incentivo, e num estado de precária saúde mental, têm a vida permanentemente arruinada. Infelizmente, uma vez produzido o dano, não há cura satisfatória a não ser por milagre. Para os jovens que desejam abster-se do uso dessas drogas, temos 3 recomendações. Primeira, lembrai sempre que o nosso corpo é propriedade de Deus por criação e por redenção. Não temos o direito de fazer com o corpo o que queremos. Não temos o direito de o destruir. Conservar o corpo sadio, vigoroso, é um dever que o próprio céu impõe. Segunda, sabei dizer não ao que é mau. O jovem Daniel, quando na corte babilônica, disse não às iguarias do rei porque não eram saudáveis. Daniel não temeu ser impopular. Talvez a principal razão por que os moços decidem usar essas perigosas drogas
seja a influência de jovens amigos já viciados nelas. Os moços querem ter o respeito de seus companheiros. Terceira recomendação: buscai a ajuda de Deus para a solução dos vossos problemas. Todos temos de enfrentar problemas reais e não infrequentemente problemas graves. Não é com fugir dos problemas tomando drogas psicotrópicas que lhes damos solução. É necessário enfrentá-los, lutar por solvê-los. E no esforço por solver dificuldades, inclusive por vencer a toxicomania, podemos ter a ajuda de Deus. Ele diz: não temas, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Isaías 41, versículo 10. E falando do poder que nos vem ao recebermos Cristo Salvador no coração, o apóstolo São Paulo diz, Filipenses 4, 13, tudo posso naquele que me fortalece.